Oi, gente. Esperando o pessoal entrar. A gente vai fazer a live hoje. Magnus! Oiê! Eu tô enrolando o pessoal, fazendo graça. Semana da Visibilidade, dia 26 foi o dia da Visibilidade Intersexo, né? E a gente vai ter outra data importante depois, dia 8 de novembro, que é o dia da Memória Intersexo, né? E aí a gente tá cheio de lives, cheio de eventos, ficando louca, né? Tá enlouquecedor essa semana, uma coisa atrás da outra. Eu não tomei chuva, não, ó. Eu fui lavar meu cabelo, né? Porque eu falar, nossa, a pessoa tomou chuva. Aí eu tô mostrando, né? Então hoje uma correria, né? Enrolando todo mundo. Para quem não conhece o Dr. Magnus, está aí de modelo pandemia. Estamos cheios de coletivos e associações assistindo, acompanhando a gente. Estou olhando aqui, tem muitos, muitos, muitos. E então vamos lá. Essa live iniciou, né? Esse síndrome de Turner é intersexo, né? Eu quero explicar por que, que a gente resolveu fazer essa live. Essa live vem de um vídeo que a Dione Freitas, sempre polêmica, ela está aí assistindo e logo, logo vai entrar. A Dione, ela fez um vídeo, né? Ela tem um canal no YouTube, ela está fazendo um vídeo, né? Acompanhando todos os estados intersexo, né? E ela tem se baseado no material, tudo, depois ela vai explicar isso. E aí ela fez um vídeo explicando que Tanner, do ponto de vista que a gente, da nossa compreensão conceitual, enquanto a Bray, é um estado intersexo. E isso causou uma polêmica muito grande em algumas mulheres Tanner, em outras não. No sentido de entender de como se. E depois causou uma polêmica para as mulheres intersexo, porque isso gerou comentários assim. Ah, eu não sou essa coisa, não. Aí o que aconteceu? As mulheres intersexo se ofenderam, né? Ah, porque eu sou coisa, né? E aí virou uma situação complexa. E aí a Patrícia, que é presidente da Associação de Síndrome de Turner, me procurou, né? As duas presidentes dialogando, para a gente pensar, vamos ver como a gente conversar, porque as pessoas têm que se respeitar, né? E nos dois sentidos, né? Tento de compreender quem é a mulher que tem síndrome de Turner e não se identifica, não quer ser identificada como intersexo, e quem é intersexo e também não quer se sentir uma palavra ofensiva no sentido de falar, eu não sou essa coisa, eu não sou. Então, assim, daí o que aconteceu toda essa polêmica. Aí esse debate foi tão longo que chegou nos médicos, né? Chamaram ajudas universitários, né? Chamaram os médicos, né? Aí chamou o mestre dos magos, ai, Magnus, mestre dos magos, né? Que é o que a gente pede ajuda, para não, afinal, Tanner é intersexo ou não? E aí eu tenho a minha resposta sobre isso, mas eu não vou falar, porque eu quero polemizar. Eu quero que traga, na verdade, não polêmica, mas reflexões, porque a gente vai falar o seguinte: se a gente pegar o capítulo do Magnus aqui, ele traz uma tabela falando do que seria DDS barra intersexo. Por que, que esse DDS barra intersexo? Eu compreendo lendo o capítulo que seria o quê? Que pode nomear tanto de DDS como de intersexo algumas questões. Tá? E eu compreendo, do meu ponto de vista, quando vem aquela classificação que a OI usa e que a BRAE adota de intersexo como variações das características, né, corporais em relação a hormônios, cariótipo e etc. Eu entendo que até um ovário policístico, assim como ativistas internacionais, se esse ovário causa virilização, pode ser um estado intersexo, mas não é uma DDS. Então, eu entendo que algumas DDS podem ser intersexo, outras não, e aí vai também muito das vivências da pessoa. Se eu a vida inteira tive que tomar hormônio para não virilizar, tendo ovário policístico, eu posso entender que eu tive algumas vivências intersexo. Entendeu? Agora, se eu não compreendo isso, ou se eu não passei, ou se, por exemplo, tem pessoa que tem taquicardia e não se considera cardiopata, porque aquilo não incomoda. Mas aquela pessoa, às vezes, tem
um outro estado no coração. Que toda hora ela tem que ir correndo para o pronto-socorro, tomar beta-bloqueador e tudo mais, ela vai lembrar que ela é cardiopata sempre. Então eu fico pensando em tudo isso e agora eu vou chamar para o Magnus. Magnus! Tanner é intersexo? Então, Boa Thaís, sorte. Thaís, obrigado pelo convite. Eu vim para essa reunião com vocês para aprender com vocês, né? Eu não tenho essa resposta. A gente queria refletir e entender junto o que é que a população Turner, né? Que as minhas meninas Turners, né? Que eu tenho um carinho enorme por essa população que a passa conosco, né? Passa em outros serviços, mas passa também no serviço da Unifesp, é a nossa população maior do ambulatório. E a gente tem um carinho enorme por elas, eu, a doutora Patrícia, a doutora Flávia, a Mariana, você também, né? Então, a gente tem aprendido muito com a população Turner, né? As mulheres Turners, né? As meninas Turners, as adolescentes Turners, elas estão se organizando pelo Gantt, por várias frentes, né? Para buscar e discutir seus direitos, né? Um dos direitos é o direito à assistência, né? A se reconhecer como adultas, mulheres autônomas, né? Que têm uma alteração cromossômica, que em alguns casos, não são todas meninas Turners, né? Tem um estado que eu separo isso, um estado intersexo, um estado de uma variação genital, né? A vasta maioria, né? Quase a totalidade das meninas Turners que a gente acompanha nascem com genitália externa feminina, né? Genitália externa sem nenhuma condição atípica, né? Que no passado a gente chamava de genitália ambígua. Não é o padrão, não é a forma que a gente reconhece as meninas Turners ao nascimento. Então, ao nascimento, as meninas Turners não suscitam essa dúvida, não suscitam esse questionamento, né? Ela não posiciona para que o neonatologista, né, ou o enfermeiro, enfermeira da sala de parto, por exemplo, tenha dificuldade de identificação do sexo ao nascimento, né? Raramente você vai ver uma situação de uma menina Turner, eu desconheço nesses anos todos de trabalho, uma menina Turner que tenha a necessidade de definir como na declaração de nascido vivo como ignorado. Então, essas meninas Turner, elas nascem com genitália externa feminina, portanto, elas não configuram dentro de um espectro de estados intersexuais, pela avaliação da genitália externa, né? A genitália interna, né? A genitália, o que a gente está falando aí das estruturas genitais internas, que seria basicamente o útero, trompa e ovários, né? São também característicos do sexo feminino. Então, os estados intersexuais, né, as variabilidades de apresentação são muito, muito, muito incomuns na menina Turner, na adolescente Turner, na adulta Turner. E veja, não estou insistindo aqui como paciente, mas como mulheres Turners, né? Então, no entanto, elas têm uma condição, como é muito característico também numa outra condição de alteração cromossômica, né, de uma variação cromossômica, como Klinefelter, elas têm uma chance, quase 90%, 95% de infertilidade, ou seja, o ovário não se desenvolve, ela não tem fertilidade espontânea, ela pode até gestar, né, mas não tem óvulos
viáveis para uma fertilização, para uma gravidez, né? Que a gente tem, vezes que a gente vê algum grau, né, de virilização ou de androgenização, né, usando o termo mais comumente compreensível, né? Ou seja, se a menina Turner, né, durante a adolescência, ela tem algum tecido que tem formação, né, de hormônio classificado, categorizado como hormônio masculino, testosterona, não que seja, nós, homens e mulheres, temos ambos os hormônios, né, femininos e masculinos, só que em proporções diferentes, mas temos os dois hormônios. Na menina Turner, existe essa possibilidade de, né, de ela, por volta da adolescência, poder apresentar sinais virilizantes, sinais androgênicos, sinais de masculinização, que a gente pode surpreender, ela pode surpreender e pode se queixar, por exemplo, do aumento do clitóris, aumento de pilificação, aumento de massa muscular, a voz fica mais grave, enfim, condições também infrequentes, né? Quando a população Turner tem no seu cromossomo, nessa sua variação, Thaís, tem cromossomo Y, né? Tem fragmentos do Y, né? Às vezes fica escondido, é difícil fazer esse exame, né? São centros bem especializados que conseguem fazer um bom cariótipo, né? Analisando 50, 100 células, né? E aí surpreende, às vezes, que aquela menina Turner, aquela adolescente Turner, tem também um componente XY, né? E isso pode ser uma condição de trazer um desconforto ou uma variação dessa anatomia genital na adolescência, né? Então, é complexo essa questão de responder, porque eu entendo que a condição, a frequência dos estados, né, das condições intersexuais, né, que envolve uma anatomia genital, né, variante, uma variabilidade da apresentação da região vulvar clitoriana dessas meninas Turners, pode acontecer na vida, na adolescência, na vida adulta. Neste sentido, elas têm, eu compreendo a angústia delas quando elas são classificadas arbitrariamente, eu digo arbitrariamente, indicada por outro, né? Quando ela é reconhecida, né, no lugar dela como uma criança ou como um adolescente intersexo. Não, eu não reconheço assim. Os estados intersexuais na menina Turner, anatomicamente falando, são muito infrequentes. No entanto, aí é mais um complicador, não sei se isso ajuda ou atrapalha, quando a gente vincula todas as DDS, né, todas as diferenças de desenvolvimento sexual ou da diferenciação sexual, no passado mais conhecido como distúrbios do desenvolvimento do sexo, né? Desde o consenso que classificou e categorizou essas condições, né? O consenso de Chicago em 2005, a publicação em 2006, que a gente atribui na classificação do consenso de Chicago, a gente reconhece as meninas Turner, né? A condição Turner como uma condição Klinefelter, como uma variação cromossômica inerente ao estado, né, inerente à classificação de DDS. Então, são meninas conhecidas como pessoas, do ponto de vista médico, né, como DDS 45, né, X ou DDS cromossômica, que a variante está no cromossomo. Veja, todos os estados intersexuais são DDS. Se eu considerar isso, por uma classificação categorizada por um grupo de peritos, né, de experientes pesquisadores na área, vai dizer que sim, né? Então, você passivamente, sem você escolher ou não,
essa condição já foi imputada, já foi definida para você. Para mim, para você, com qualquer um outro, né? Mas se a gente diferencia esse estado intersexual como uma variante da apresentação da genitália interna e externa, as meninas Turner raramente têm essa variância que masculiniza essa genitália. Portanto, do ponto de vista da vasta maioria, não atende a todas, elas não têm estados intersexuais, né? Então, ela pode não se reconhecer nesse corpo, como para Dione, ou para quem trouxe essa discussão, lhe é próprio, né? Então, eu reconheço também o lugar das meninas Turner de não se identificarem como esse corpo intersexo. Agora, assumir-se também como intersexo, né, Thaís, na minha opinião, é uma terceira projeção desse conceito que a gente está discutindo aqui hoje. Então, dizer-se intersexo, reconhecer-se intersexo, ser uma pessoa intersexo, independente de ser Turner, ser Klinefelter ou qualquer outra condição, ou, como você comentou, ter ovário policístico e se considerar intersexo, é uma prerrogativa, específica, é discricionário, né, da pessoa, né? É a pessoa que se reconhece como nesse estado, que não se envergonha dessa condição, ao contrário, acha que a não binaridade, a não definição extrema entre macho, fêmea, masculino e feminino, lhe é própria, né? E isso depende de uma maturidade política, maturidade cultural, escolaridade também, ou seja, e entendimento do que são essas condições, porque é uma condição complexa. Porque aí eu fico pensando, eu vou até cortar, hoje eu vou deixar o povo tudo com vontade de outra live, porque eu tenho que fazer essa live rápido hoje. A gente tem pouco tempo, então o que acontece? Tem alguns comentários, né? Alguém falando, tem uma amiga Turner que tem a voz grossa, e a outra pessoa falando que não tem a voz grossa e tudo mais. E aí eu fico pensando, né, nisso que você coloca, do conceito mesmo até da questão mesmo de pensar, né, sou intersexo, o que isso significa para a vida de cada um. Hoje eu vejo mães falando, minha filha é uma menina intersexo, falando para bebê. Entendendo que que intersexos são características mesmo corporais que fazem com que aquele corpo seja intersexo, e que ser menina ou menina, ou homem ou mulher, não tem nada a ver com o corpo ser intersexo ou não. Então eu vejo cada vez mais assim, as pessoas tendo essa compreensão. Por isso que até eu gosto do exemplo do ovário policístico, para cutucar e para provocar a discussão mesmo, porque... Mas por isso, eu estou feliz com o pessoal da Orquídea Intersexual, pessoal lá da República Dominicana, tem um monte de pessoal das outras associações que eu conheço, que a gente se conheceu lá na Argentina, aí das associações estão assistindo, e lá é muito mais tranquilo esses estados intersexos serem considerados intersexo do que no Brasil. No Brasil, alguém fala eu sou intersexo, o povo olha com uma cara, você está falando com ET. E lá não, eu vi muito comum esse debate, né, das vivências, né? E eles estão aqui acompanhando, eu quero até ver os comentários aqui. E isso é muito rico, a experiência da Nova Guiné, República Sim. Dominicana, onde tem muitas consanguinidades, né? Então tem mais eventos, mais estados intersexuais, que ele é legítimo e ele é reconhecido como próprio. Então a contribuição, né, desse grupo é muito legal para a gente, porque... Tem uma fala aqui que eu acho que é bem dentro do que você está colocando. Uma das meninas, eu acho que deve ser Turner. Eu tenho síndrome de Turner, sou mosaico. Fico confusa em me considerar ou não intersexo.
pois posso, sei lá, roubar o lugar de fala de uma pessoa que sofre muito mais com isso do que eu. É o que eu sempre falo. Quando eu falo assim, né? Quando falar ovário policístico é intersexo, mas eu acho que é incomparável uma pessoa que tem ovário policístico com uma pessoa que sofreu uma cirurgia sem consentimento na infância. Uhum. É incomparável, por exemplo, eu falar que eu sou intersexo e, por exemplo, meu filho Jacob, tudo que ele passou de não poder ser registrado, indicar cirurgia. Então, assim, a gente fala, às vezes, para tentar provocar o conceito, mas realmente, igual o Dr. Magno estava falando, da criança, o bebê que nasce Tanner dificilmente ou nunca não vai ter uma genitália ambígua, vai ter a vagina, tal, certinho. Então, o que vai acontecer? Não vai. Então, essa fala, né, da Bárbara de falar que se sente assim, nossa, a luta intersexo, ela envolve tantas questões que ela não se sente naquele lugar de fala. Eu compreendo isso também, por isso que eu não fico falando essas questões. A Ivone está aí perguntando, você conhece alguém que tem síndrome de Perrault? Sim, conheço. Temos vários casos, 4 casos que a gente acompanha. Sim, com surdez, né, inclusive, né, que acompanha muitas vezes surdez. Essa questão que a Bárbara traz é bem interessante. Olha, se já é complexo, o universo Turner é complexo, é bastante heterogêneo, né? Como é a natureza humana, a gente tem que ficar feliz com isso. Que bom que eu sou diferente da Thaís, que Thaís é diferente da Bárbara, que a Bárbara é diferente da Ivone, que nós todos somos diferentes. Porque é nessa diversidade que a gente gera conflitos, no sentido bom da palavra, né? Gera debate, gera existência, né? Porque é assim que a gente faz o outro que é diferente de mim existir também, né? Ter os mesmos espaços de existência. O que a gente não pode a partir da minha condição, subjugar o outro, né? A pessoa não Turner subjugar Turner, ou a pessoa Turner não mosaico subjugar o mosaico, entendeu? Quer dizer, a natureza humana ela é muito mais rica e muito mais plural e muito mais diversa, né? A questão Turner toma um lugar ainda mais interessante na minha visão, porque essa variabilidade cromossômica ela pode se dar que é chamada pós-zigótica, depois que os gametas, o óvulo e o espermatozoide se juntam, formam a primeira duplicação, né? A célula aí é a N, a haploide, quando junta fica um diploide, né? 2N, não sei se vocês estão lembrados das aulas de biologia, né? E aí passa o zigoto a desenvolver 2 células, 4 células, 16 células, né? E assim vai. Essa divisão, que a gente chama pós-zigótica, a menina Turner, ela pode ter uma perda desse X, né? Por isso que ela é chamada de monossomia, tem só um X. Ela pode perder esse X em vários momentos desse período. Então, ela pode ter, né? Bárbara está falando aí, fico confusa, e é verdade. Ela pode ter a perda desse cromossomo X, desse segundo cromossomo X, em vários momentos. E aí, na sua linhagem, né, na sua organização cromossômica do seu corpo, ela pode ter um mosaico, é como se fosse um patchwork, né? É um tecido que a pele tem uma determinada distribuição de cromossomos, no coração é outra, no ovário é outra, nos ossos é outra. Então, essa variação cromossômica, que chama-se mosaico, ela pode ter mosaico nas meninas Turner interessante. Não apenas com a população de cromossomos 46XX, então ela pode ser 45X somado, misturado com 46XX, ou seja, ela tem parte 45 e parte 46. Não sei se vocês estão me acompanhando. Vê aí no chat. Não, então... E tem meninas Turners que têm um mosaico, uma mistura, uma combinação com outras linhagens celulares, né? O nosso corpo é todo formado de células e cada
região, cada órgão pode ter algumas composições. A menina Turner também pode, eu falo menina porque a maior parte das meninas que eu chamo de meninas, com respeito às mulheres adultas, né, pode estar achando que eu estou infantilizando elas, mas não é carinho só. Tem meninas Turners que têm a linhagem 45, né, X, somado com 46 XY. Em algumas classificações, essa população é subclassificada como disgenesia gonadal mista, mista de mistura, porque está misturando o 45 com o 46XY. Enfim, isso tudo gera uma variabilidade clínica, né, ou de expressão e de viabilidade da gônada, né, ou seja, a gônada viável é aquela que ovula, que tem gameta, muito diferente. Tem meninas Turners que conseguem ovular 1, 2, 3, 5 meses, 1 ano, pode até menstruar espontaneamente, não é o mais frequente, mas pode. Tem meninas Turners que podem, inclusive, engravidar, né? A gente tem casos de gravidez espontânea em meninas Turners, né? Também mosaico. Ou seja, gente, em resumo, Turner é um universo, é uma síntese de todas as mulheres possíveis na natureza humana, né? Tá ali na população Turner. Tem aquela Turner, tem a Turner consciente do seu corpo, orgulhosa da sua condição, de cabeça para frente, erguida e lutando por políticas de acesso, né? Que nem a nossa presidente, que vai falar aqui daqui a pouco, né? Que é advogada. Então, tem pessoas Turners nessa condição de lugar, né? Tem crianças e adolescentes Turners muito frágeis, muito dependentes da família, muito infantis ainda na maneira de pensar. Então, isso é muito diverso. E tem meninas Turners que se reconhecem como um estado intersexo, porque tem algumas variantes da genitália, outras não. Outras vão se auto-intitular, autoproclamar e se autodefender como intersexo, outras não. O que não dá é a gente encaixar, né, Thaís? Como é que você fala uma vez? Impor numas caixinhas esses grupos, né? E isso é muito ruim, porque isso traz mais ansiedade, mais tristeza, e não é para isso que a gente está, né? A equipe de saúde está junto para promover bem-estar, né? E promover bem-estar é conversando como a gente está conversando hoje, tirando dúvidas de um ambulatório, trocando ideias, trocando experiências, né? Tirando dúvidas, né? Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Ótimo. É que assim, tem alguns comentários no sentido de todo o sofrimento, né, que a pessoa Turner tem, e de que o termo intersexo incomoda algumas delas. Mas a polêmica toda foi essa, das pessoas intersexo, a gente tem toda uma campanha de tentar naturalizar a pessoa intersexo, tanto que a gente na Abrai procura pôr até a foto das crianças para mostrar que elas são lindas, e que não deixam de ser meninos ou meninas por isso, né? E aí, quando entende intersexo como algo que possa ofender, acaba ofendendo a população intersexo, porque intersexo não é xingamento, é apenas características corporais, né? Então, e tem pessoas na própria Abrai que são Turner, né? E estão lá na Abrai. Então, assim, eu ia chamar as meninas até agora. Ótimo, eu queria ter oportunidade. Só lembrando que a questão intersexo, ela passa a ter uma conotação, digamos, na história da medicina ruim, porque na primeira classificação, antes da DDS, essa condição era chamada intersex disorders, né? Era doenças intersexo, né? Uhum. Atribuía automaticamente, compulsoriamente, a condição intersexo a um estado patológico. Essa função que vocês têm na ABRAE, no GANT, enfim, todas as associações, é muito importante, porque mesmo o indivíduo que
reconhece esse lugar da intersexualidade como próprio e legítima, a gente tem que remover essa mácula, né? Que é de corresponder sempre a uma doença, né? Porque foi assim que Uhum. a medicina classificou a intersexualidade como distúrbio. E aí ficou, né? Então, fica no senso comum esse distanciamento, né? Eu não quero ser esse doente, né? E hoje a gente Uhum. entende que é um corpo variante da natureza, né? E que ele é bem-vindo e bem-vinda, ou bem-vinde, Sim, né? Tá sim. bom. E aí, eu vou pôr só brevemente, né? Depois, mais pra frente, quem sabe a gente marca outra live com o Dr. Magnus, porque tem um pessoal mandando um monte de pergunta de outros assuntos, mas isso é mais pra frente, porque é difícil a população intersexo, né, ter acesso a algum médico e algum médico que explique de uma forma tão humanizada tudo. Então, estão vindo perguntas de outras áreas. Mas mais para frente a gente marca. Eu tenho que ainda chamar a Dione e a Patrícia para encerrar, né? 5 minutinhos cada uma, porque eu preciso sair 10 para as 8. Eu estou na clínica, eu ainda tenho que atender. Então, tchau, doutor Magnus. Muito obrigada pelo tempo, pela dedicação e pelo apoio e a escuta sempre à população intersexo. Tá? Tchau. Agora eu vou chamar Dione rapidamente, e depois a Patrícia para a gente fechar. Cadê a Dione? Aparece aqui. Cadê? Aqui, Dione. Dione, vê se aparece. E depois, Patrícia, a gente fecha nós duas juntas. Nossa, Ah, pronto. eu vou até falar, a Isadora tá aí, gente. A Isadora, vocês seguem o Insta da Isadora Pires e as redes sociais dela. Ela tá numa campanha, ela tem a síndrome de Perrot. É assim que fala, não sei. Para o aparelho auditivo dela. Ela precisa de um aparelho auditivo que custa R$ 28.000, gente, é muito caro. Então, quem que puder ajudar com R$ 5, deposita nas redes dela, tem o número da conta, na Brai também tem o número da conta dela. Ajuda, porque precisa. Então, assim, por favor, entre nas redes da Isadora Pires e sigam ela e ajude com o que for necessário. Diane, seja bem-vinda. E aí, Obrigada. 5 minutinhos, Tá porque o tudo bem. negócio aqui tá. Apesar da Aham. corrida hoje, que estava bem corrido hoje, mas eu tô bem. E aí, o que eu queria falar assim um pouco, né? Eu sei que o seu canal no YouTube, você também não é só você não é uma blogueira, uma influencer, você Não. é uma pessoa que tem estudo, que é terapeuta ocupacional, que tem um mestrado, e que no seu canal, todo vídeo que você faz, você busca fontes. Então, eu acho que a polêmica ocorreu, eu até falei com o Dr. Magnus, por quê? Por exemplo, um dos livros que você usou, esse aqui, tem um capítulo do Dr. Magnus, e ele traz uma tabela, né, das DDS e como estado intersexo, né, de forma geral. E isso causou toda uma polêmica, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, na época a Johnny até falou, Thaís, eu vou tirar aquele vídeo do ar. Eu falei, não, não tira, porque a gente tem pessoas na Abrai que são tanner e se entende como intersexo. Então, e que realmente tem. A Johnny não estava falando nada de errado, porque tem pessoas tanner que são intersexo. Então, a gente manteve, né? A gente não, a Mesmo Johnny, mas eu enquanto presidente da Abrai, falei, mantém, sim, não, eu te mas eu tenho apoio. referências, né? Até porque eu não sou uma pessoa leiga. Eu me dedico Então, a pessoas intersexo, né? E meu doutorado vai ser em intersexualidade, inclusive. Eu tenho estudado isso, assim, tipo, nos últimos 3 anos, assim, uhum, né? E todas as DDS, né? Desde DDS cromossômicas, DDS 46Y e DDS 46XX. Então, assim, não foi algo assim, eu vou fazer porque eu vou tirar do nada. Até porque você sabe que a proposta do canal é levar todo o conhecimento que a gente discute dentro da academia para as redes sociais. Por quê? Você sabe que tudo que acontece dentro da academia tem ficado na academia. Não é à toa que a gente está num processo, né, governamental que ainda vincula aquela polêmica
né? Eu falo polêmica, mas não deveria ser, que existe ideologia de gênero, né? Que só existe pessoas 46XX e 46XY, que só existe macho e fêmea. E usa esse discurso para oprimir intersexo, para cortar políticas públicas, inclusive para variações que incluem a DDS, né? Desde Klinefelter e Tanner, porque a partir que você trabalha com um ponto de vista que só existe macho e fêmea típicos, você exclui Tanner e você exclui Klinefelter, porque não são características típicas, são características que fazem de toda uma complexidade e diversidade. Então, assim, se você não combate esse tipo de discurso, e dentro da Abra a gente combate esse tipo de discurso, mas trazendo como uma questão que não é patológica, e no vídeo eu deixei bem claro, e o vídeo eu trouxe, não foi uma referência, são várias referências, né? E eu fui desmistificando, daí eu fui citando desde quando era estudado a questão Tanner, lá na antiguidade, no caso da antiguidade médica, nesse ponto de vista, na década de 50, desde a descoberta do cromossomo, né? E passando por esses aspectos, né, morfológicos, né, epidemiológicos e tudo mais. E falando das possibilidades que tem, como o Magnus trouxe, de fertilidade e não fertilidade, de andronização e de não virilização, né? Tudo isso, ok? E todo momento eu falava, não é doença, não é doença. As pessoas Tanner são mulheres, só que tem uma característica diferente. 45X, com suas variações. Porém, no ponto de vista, como o Magnus trouxe, você não é obrigada a se falar, eu sou intersexo. Ninguém é obrigado. E eu acho que eu deixo claro isso em todos os meus vídeos, inclusive no de Klinefelter, né, que não deu essa repercussão. Né, não deu essa repercussão, e olha que Klinefelter está mexendo com masculinidade. São homens que têm um X a mais e feminilizam. Agora você imagina, associar isso com o estado intersexo. Não deu essa polêmica. E isso que eu acho que foi dando uma tristeza, sabe? Falo, nossa, eu pensava, eu falando, tô sendo sincera, que a reação feminina à intersexualidade não seria daquele jeito, sabe? Eu esperava isso de Klinefelter, eu esperava, mas não de Tanner. Então, acho que isso que foi me frustrando, que eu fui conversando com você, e daí eu pedi para você conversar com o Magnus, a gente fez toda essa reunião, eu conversei com a Patrícia também vai falar depois, que eu conversei com ela. E a Patrícia já foi em palestra minha, ela sabe que em nenhum momento eu associei Tanner a intersexo para ser menos mulher. Pelo contrário, eu em nenhum momento deslegitimei a feminilidade da Tanner. Sabe, eu pensei em tirar o vídeo lá, por quê? Porque eu não queria isso, eu queria trazer informação, só que a informação de lá não era falsa. Eu estava me sentindo como eu tivesse discutido com fundamentalistas religiosos. Foi a mesma discussão, você apresentou, você viu os comentários. Eu me senti conversando com os religiosos e com as feministas radicais que eu recebo mensagem direto. Entende? Então, essa foi a questão, assim. Mas depois isso passou, depois eu conversei com a Patrícia, conversei com você, depois conversei um pouquinho com o Magnus. Mas até peguei o roteiro do vídeo que eu fiz aqui, até para dar uma olhada antes, fui vendo, tipo, eu tenho as marcações aqui deixando clara, para sempre lembrar que não é doença, sabe? Porque para as pessoas associar isso durante o vídeo, né? Das possibilidades de fertilidade, que eu tirei das referências. Eu falei, gente, eu não entendi. Mas eu compreendo que talvez o que tenha ocorrido é não compreendeu o termo intersexo. E não a questão de associar a doença, mas de repente achar que intersexo é outra coisa do que é. Entendeu? Igual o Magnus trouxe agora há pouco, falando sobre a questão da intersexualidade, da genitália ambígua, né? Que é essa que a gente vê primeiramente. Né? Se a gente partir desse pressuposto, a DDS 46XY e XX, e da questão da ambiguidade genital, intersexualidade seria isso. Né? Só que quando você tem vários pesquisadores, geneticistas, biólogos especialistas em biologia celular, estudando e vendo a questão celular, incluindo como DDS, né? Não tem como você excluir e falar, ó, não faz parte das DDS, né? Isso faz parte das DDS, é algo similar
a intersexo. Eu falo assim para não... Porque se eu falar que é intersexo, o pessoal vai achar que eu tô querendo que a pessoa seja obrigada a falar. Em nenhum momento eu falei que a pessoa tem que se identificar como intersexo. E sim como a condição. É uma DDS, né? 45X e suas variantes, como eu tenho uma variação, né? Você sabe do meu cariótipo, eu te mandei, eu sou 46XY, 47XXY e 46XX. E assim, né? Quem faz cariótipo, né? Tem muita gente que tem vários cariótipos e não sabe. Assim, vários resultados, né? Agora, Johnny, eu vou ter que chamar a Patrícia para encerrar. Eu tentei falar para falar, mas eu acho que dá pra gente fazer outras lives. Eu acho que, assim, é um assunto que a gente tem que aprofundar mais até em outros momentos, mas é interessante trazer toda essa polêmica, até pensar, a síndrome de Noonan, eles falam que é o Turner masculino, mas tem Noonan que é feminino, que é XX e tem vagina. Então, por que fala que é o Turner masculino? Então, assim, é muito amplo esse debate. Eu só vou chamar a Patrícia para encerrar, porque realmente, gente, eu estou em horário de trabalho. Tá bom? Mas, assim, em nenhum momento, é igual eu falo, é uma questão do entendimento do conceito de intersexo. Para a gente é um conceito muito amplo e que se refere a variações de características corporais, não só da genitália. Que não é ter comorbidades associadas, né? A pessoa ela pode ser intersexo e ter uma doença, como acontece com uma pessoa que não é intersexo, como ela pode não ter, entendeu? Eu acho que essa vinculação com patologia que foi feita por muitos anos, que acabou... Mas isso tem a ver com uma construção da heterocisnormatividade em cima de coisas diferentes. Tanto de genitália diferente, tanto de hormônio diferente, né? Tanto de gônada diferente e cariótipo diferente, né? Que é o caso das pessoas, né? Que tem o cariótipo diferente, né? Não é a genitália. São poucos casos raros, né? Até uma das minhas amigas na época que me defendeu lá, que foi falar, era uma Tanner que tinha esse caso. E ela passava no mesmo ambulatório comigo. E ela ficou horrorizada. Como assim? Eu não estou entendendo. Então agora eu vou chamar a Patrícia para a gente fechar o assunto. Mas muito obrigada, Johnny. E estamos juntas. Deixa eu ver aqui. Agora eu chamar a Patrícia. Ver se... Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, Patrícia. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu tenho a dizer sobre essa questão, eu escrevi aí no chat, né? Nós, mulheres Turner, nós sofremos muito com preconceito. Eu até me sinto, assim, mal de pensar em repetir tudo que eu escutei. Então, para várias mulheres Turner, a palavra intersexo soou como mais um rótulo, né? E a questão, eu acho que é tirar o estigma dessas palavras, desmistificar, né? Eu sou leiga, né? Sou advogada, não entendo nada de medicina, mas eu ouvi falar que existe um gene ou mais de um, né, que interfere na masculinização de um corpo masculino. Não é só o Y. É o SRY e vai muita coisa. Agora eu não lembro qual gene. Foi algo assim que eu ouvi falar, né? Então, é complexo.
tem as questões hormonais, tem as questões psicossociais, tem a questão biológica, que é mais complexo, bem mais complexo do que a gente imagina. Essa história de XX, XY é colocar as pessoas em caixinhas, realmente. Realmente, né? Então, eu acho que o que importa é cada um se sentir bem consigo, né? Então, você mesma uma vez me falou, né, que considerar intersexo depende de questões biológicas e psicossociais. Então, se uma mulher Turner se considera mulher, ótimo, tá tudo certo, né? E eu acho que nós, mulheres Turner, como a gente luta contra o preconceito, né? Eu acho que mesmo, independentemente, se a mulher Turner não se considera intersexo, né? Se ela se considera mulher, né? Independentemente disso, eu acho que é importante que a gente apoie a luta da ABRAE contra o preconceito, né? Sim. E foi... Pode falar. E foi esse o nosso diálogo, né? Enquanto estamos à frente, cada uma de uma associação, e a nossa preocupação foi, nossa, o pessoal tudo se atacando, e as duas associações lutam contra o preconceito, pela luta por direitos, né? Exatamente. Aí foi essa a questão da live, da gente mostrar que a questão intersexo tem a questão da variação biológica, mas entra também uma questão de se identificar com a causa e da identidade mesmo psicossocial mesmo. Por isso que a gente pensa até que está na sigla LGBTI, porque existe uma questão de identidade. Porque tudo que está nessa sigla existe uma questão de identificação. Então, foi assim que a gente até fechou, né, o assunto. E a Daniela está falando, a live foi muito legal, como mulher Turner, adorei a discussão, quero mais vezes, parabéns pelo empenho, que esclarecedor e debate o tema com seriedade. Com certeza a gente vai trazer o tema. Eu sei que a Patrícia tem muita coisa para falar também, a Johnny também queria falar mais, o Dr. Magnus também, mas a gente está com limite de horário. Eu estou na clínica, eu tenho atendimento agora, eu preciso encerrar. Mas, assim, é muito importante mesmo. E a gente entende isso. Eu acho que o termo intersexo, para quem é Turner, tem a questão de, desde pequena, frequentar ambulatório. E antigamente tinha um ambulatório que chamava ambulatório intersexo. E aí, às vezes, carrega aquele medo que a palavra intersexo trouxe antigamente. E é justamente contra isso que a gente tenta lutar, de naturalizar a pessoa intersexo, né? De tornar algo natural. A gente tenta fazer as campanhas mostrando as pessoas sempre bonita, feliz, arrumada, no sentido mesmo de tentar mostrar, olha, são pessoas iguais às outras, né? Mas aí, sim, Patrícia, se você quiser deixar uma fala final para a gente encerrar. Tá certo, tá certo. Bom. É uma questão de desmistificar, né? Porque a palavra síndrome tem uma carga negativa, né? Se eu falo para uma pessoa qualquer, eu tenho uma síndrome, a síndrome de Turner, né? Eu vou escrever um ensaio sobre isso e vou abrir para o pessoal da faculdade. Que assunto pesado, eu acho que você não deveria escrever sobre isso. Então. Pois é. É igual, não devia ter um peso grande. Pois é. Então, eu acho que respeito, antes de tudo, né?
respeito de lado a lado, né? E nós estamos, nós do GAMT, vocês da ABRAE, nós estamos lutando pela desmistificação de certas coisas, né? A gente luta contra esses estigmas, contra esse preconceito, né? Então, não tem motivo, para divergências, para discussões, não tem motivo. Sim, Né? porque assim, a gente, na verdade, né, luta no mesmo sentido, Sim, é uma luta realmente por conquista de direitos e principalmente de respeito. Igual eu falo, claro. eu vejo assim, igual o Jacob, era síndrome de Nuna. Eu nunca entendi a síndrome de Nuna também como algo patológico. Até as mães com carinho falam, chamam de Nuninha, né? Porque eles têm a estatura pequenininha e tal. E a gente tem uma forma carinhosa de falar assim, o meu Nuninha e tal. Porque, e tem algumas coisas que pra gente, eu nunca vi como patológico, mas algumas pessoas, por exemplo, um vídeo que eu postei, uma foto do Jacob, uma pessoa escreveu embaixo assim, que bebê horrível, entendeu? Então, assim, pra mim, eu pensei assim, que horrível essa pessoa, que é uma infeliz, que vê um bebê e escreve que bebê é horrível, né? E o que eu fiz? Eu fui lá e Exatamente. eu só excluí o comentário, porque eu pensei, vai ser infeliz pra lá, né? Mas são coisas que, assim, que a pessoa igual vários comentários falam, né, que a mulher síndrome de Turner passa por muito sofrimento. Então, assim, Sim, por muitas dores sim. assim, emocionais, tudo mais. Então, é bem nesse sentido mesmo que a gente está aqui para somar e para lutar contra isso, contra esse preconceito social. Exatamente. Nós estamos aqui para lutar contra o preconceito, para expor o fato de que nós, seres humanos, somos diferentes, há uma diversidade, assim, imensa. Que bom, né? Então, e é Que bom. isso. É, é isso aí. E obrigada, Patrícia, por promover a live. A Patrícia que teve a ideia mesmo de fazer a live, porque foi uma forma de. Teve a outra live já, né, anterior, com outros profissionais que participou, Sim, que foi bem rica também, um debate bem grande. E aí a gente agora fechamos, né, com essa outra live. E eu acredito que é um assunto que tem muito que conversar ainda. Mas então, obrigada, eu vou encerrar. Obrigada a todos que participaram, pelo tempo e pela atenção. Tá bom? obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Tchau. Tchau, tchau.